Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, gente, é um React que eu juro pra vocês, juro mesmo, tá? Que eu não queria fazer. Não queria fazer, tá? Jones me meteu numa roubada. Não, tô brincando. Mas é que assim, eu fui convidado pela No Manhã Brasil. E uma das coisas que o Mauro me perguntou, né, o Mauro Lopes, apresentador do Manhã Brasil, lá do canal do Jones Manuel, foi a respeito da minha crítica, que é uma crítica antiga, que não é nem minha, Eu vocalizei uma crítica de todos os macroeconomistas de esquerda que eu conheço, tá? Vamos colocar assim, vocês vão entender por quê. Eu simplesmente sintetizei ela, coloquei no YouTube, é coisa de muitos anos atrás, e Jones conhece essa crítica, até onde eu sei, partilha dessa crítica, não por minha causa, eu acho que ele chegou nessa crítica por meios próprios. E aí, por isso virou pauta do canal. Acho que Jones deve ter dito pro Mauro, né? Olha, o Humberto tem uma crítica à ACD, que é uma coisa bastante significativa na esquerda e tal. Acho que é uma crítica que talvez valha a pena ouvir dele. E aí o Mauro fez a provocação e eu falei o que eu penso. E aí a Maria Lúcia Fatorelli, que é a principal figura pública, né, deste movimento político, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, que a gente vai chamar aqui de ACD, tá? Deve ter visto o vídeo, né? E gastou algumas horas do seu dia, né, 2 horas de live, mais preparação e tudo que vocês vão ver que ela precisou para isso, para falar de mim, né, falar do meu vídeo, enfim, reagir ao que eu falei. Até aí tudo bem, tá, gente? Tudo bem, é do jogo, eu acho até bacana, né? Afinal de contas, eu expus uma crítica ao movimento dela, que ela defende, que ela representa, inclusive natural, né, que haja uma reação a essa crítica, tá? O problema é o que a gente vai ver daqui para frente, tá? Enfim, e aí Jones viu esse vídeo e me mandou no WhatsApp, só presente para tu aí, né? Bom, porque ele conhece a crítica, enfim, e deve ter clicado no vídeo. Eu na hora não cliquei no vídeo. Tava aqui tucanado, cheio de coisa, enfim. Mas ontem, gente, ontem à noite, eu cliquei no vídeo. Eu cometi o erro de clicar no vídeo que a Fatorelli gravou para mim. 2 horas falando do que eu disse, fazendo uma crítica à minha pessoa. E assim, nossa, assim... Nós vamos reagir agora, já vai começar, tá? Eu só queria fazer esse briefing, tá? Porque a Maria Lúcia Fatorelli, e é isso que eu vou demonstrar aqui, gente, numa boa, tá? Eu vou tentar ser o mais respeitoso possível, como eu fui lá na entrevista com o Mauro. Ela não está nem errada. Nem errada. Ela deu um exemplo gritante pra gente de como está debruçado sobre centenas de dados corretos, tá? Porque ela trabalha com dados corretos, mas sem entender patavinas do sistema que está avaliando. E aí, sinceramente, eu não sei. Prefiro crer que trata-se de começar a estudar um assunto a partir de uma ponta, que é a ponta da dívida externa, da crise da dívida externa, das próprias irregularidades deste processo de internalização de crítica, que, como eu disse lá na entrevista com o Mauro, de fato existem, e começar a estudar um sistema que é difícil de encontrar as respostas, a partir de uma dessas pontas, estudar 25 anos isso, e não entender o mecanismo central por trás do sistema da dívida. Tá? Eu prefiro crer que é isso. Eu prefiro crer que, então, enfim, eles simplesmente não sabem, que é ignorância. E claro que hoje uma ignorância é comprometida. Por quê? Porque são 25 anos, tem muita gente que trabalha com isso já movimenta, enfim, a vida das pessoas que dependem, talvez até com o próprio salário, em função trabalham disso e nada mais justo, né? Trabalham nisso e nada mais justo. Enfim, hoje há um comprometimento muito grande com isso, que também talvez dificulte na viabilização desse debate. Né? Porque perceber o erro de fundo, porque, de novo,
ela trabalha com dados verdadeiros, né? Enfim, não é esse o ponto, tá? Mas como ela não entende o mecanismo que ela está avaliando, se ela entender, a conclusão inevitável é uma luta que não se deve lutar. A conclusão inevitável é essa, se você tem uma proposta de esquerda. Então, também pode criar alguma barreira aí impedindo a pessoa de avaliar melhor, tá? Mas eu quero crer nisso, porque pode ser outra coisa, pode ser má fé mesmo. Do tipo, não, a gente sabe que, enfim, tem um buraco enorme aqui que a gente nem olha, e no vídeo todo que ela fez, ela não atacou nenhum dos meus argumentos centrais. Ela falou só de alguns floreios, de algumas coisas menos relevantes, tá? E eu vou mostrar isso pra vocês aqui, tá? Que é o que eles fazem sempre, tá? E é aquela coisa, bom, hoje é o ganha-pão dessa turma aí, enfim, eles vendem curso, tem gente que trabalha com isso, certo? Estou imaginando aqui, né? Caso fosse a pior hipótese de desonestidade. Mas, como eu disse, e eu estou sendo muito sincero, eu quero crer que não se trata disso. Eu quero crer que se trata de uma ignorância comprometida. E fico feliz de saber aqui pelo meu chat que Paulo Clias, que é um economista, vai estar debatendo com a Maria Lúcia lá no canal de Jones, tá? Acredito que ele vai dar conta do recado, mas quero e faço questão de reagir a esse vídeo que a gente vai reagir agora, porque ela ficou 2 horas falando de mim, tá? 2 horas falando da minha crítica, tá? E eu não classifiquei o vídeo dela como uma resposta às críticas, e sim como um ataque, diferente do que eu procurei fazer. Então, assim, tem 2 avaliações, tá? Uma que é a que eu quero crer é que é uma ignorância, e a outra que essa ignorância é desonesta no sentido de não poder fazer determinados debates, tá? Mas que bom que ela vai debater lá com o Paulo, e assim, então, né? Talvez isso possa ser esclarecido. Mas sem mais enrolação, o vídeo é muito longo, tá, gente? O vídeo é muito longo. Vamos começar aqui, tá? A gente vai assistir o vídeo em velocidade 1,5, mas tudo bem, ela fala rápido. E algumas partes, tá, gente? Assim, e algumas partes, quando ela passa longos minutos falando de coisa nada a ver em relação ao que eu disse, eu vou acelerar para 2, tá? Para nós não ficar aqui a tarde inteira. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, tá? Olá, boa noite, amigas e amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Boa noite, principalmente ao nosso coletivo, a todos os apoiadores e apoiadoras da Auditoria Cidadã da Dívida, tanto entidades como pessoas, Brasil afora. Por quê? Em respeito a vocês, que eu estou aqui hoje, atendendo ao pedido de vocês para rebater as falsas críticas que a Auditoria Cidadã da Dívida tem recebido, o trabalho de todos vocês, trabalho voluntário, trabalho de quem não aceita esse neoliberalismo violento, essa barbárie que está acontecendo aqui no Brasil, julgando a imensa maioria do nosso povo na miséria, na pobreza. Vocês viram o último levantamento do IBGE? Mais de 90% do povo brasileiro vive com cerca de 2 salários. Tem muito disso no vídeo, tá? Tem muito disso no vídeo, sabe? Apelo emocional, falando de coisas que não tem nada a ver com o que eu falei, porque tudo isso aí é lógico. A gente é contra o neoliberalismo, a gente é contra, inclusive, uma visão neoliberal do sistema da dívida, a gente é contra uma visão neoliberal sobre a moeda, tá? Coisa que não é o caso da ACD, tá? Mas vamos continuar aqui. Só eu vou deixar ela falando. Quando ela estiver falando muita coisa assim, tipo, que não tem nada a ver com o que eu falei, que é só apelo emocional e falando de coisas desse tipo, eu vou deixar ela falando, tá? Os mínimos, pouquinho mais. Isso é um absurdo. Nós somos um dos países mais ricos do planeta. Por isso é que tanta gente apoia e trabalha, se dedica voluntariamente à Auditoria Cidadã da Dívida. Tanto aqui em Brasília como... Isso bom, se é voluntário, melhor, tá? O que eu sei é que eles vendem curso. Então, se eles não pagam os profissionais que trabalham para eles, tudo bem. Mas eles vendem curso, então tem que ver o que eles fazem com a grana dos cursos que eles vendem. Nos nossos núcleos espalhados Brasil afora. Nós já recebemos várias críticas, não é? Claro, nós estamos na contramão desse modelo neoliberal que coloca a sua teoria nos livros, não é, que vendem, né? Eles têm poder para financiar tudo que querem. Eles comandam, o poder financeiro mundial comanda, não é, todo esse conhecimento que é divulgado nas faculdades. Não fazem uma análise crítica. Por quê? Querem incutir na cabeça das pessoas que tem que ser assim mesmo, que não tem outro jeito.
Mas nós que somos da Auditoria Cidadã da Dívida, todo o nosso coletivo, já saiu dessa caixinha. Não... Então, assim, só um adendo aqui bem rápido. A gente não diz que não tem o que ser feito, né? A nossa proposta é revolucionária. O que a gente tem dito, e que foi o que eu disse lá, é que não se faz revolução com auditoria. E executar a proposta da ACD sem ter consequências terríveis para os trabalhadores não é possível, entendeu? Para fazer isso sem ter essas consequências, só num processo revolucionário. Só que o processo revolucionário não se faz com auditoria, se faz conscientização e organização dos trabalhadores, formatação de massa crítica, luta política, né? Se for dentro de tudo isso, aí sim dá para a gente derrubar o sistema da dívida. Derrubar o sistema da dívida com uma auditoria, sem massa crítica, sem um processo revolucionário, é uma bobagem sem tamanho. É só isso que eu disse, tá? Não aceita esse enquadramento de que não tem jeito. Como não tem jeito? Como se o nosso riquíssimo país, que o Brasil não é rico, não, o Brasil é riquíssimo, Concordo. Tivesse que viver eternamente num cenário de escassez, numa barbárie inaceitável. Vocês estão vendo o aumento da violência? No Rio de Janeiro, nas últimas semanas, helicópteros baleados. Aí, ó. Por quem? Por um poder paralelo, que ganha força devido à ausência de Estado. E por que o Estado está ausente? Porque dizem, alegam, que falta dinheiro. Mentira! A Auditoria Cidadã sempre disse que não falta dinheiro no Brasil. Somos nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, que denunciamos que temos acumulados mais de 5 trilhões em caixa, na gaveta. Tudo. Tá, aí já é a primeira grande bobagem, tá? Mas é bom eu já começar por aí. Ela fala do saldo da conta única do Tesouro. Só que o saldo da conta única... Porque assim, que nem eu disse, ela não tá nem errada, tá, gente? Ela não tem ideia do que ela tá falando. O saldo da conta única do Tesouro, tá? Não é considerado base monetária, tá? Toda vez que há um gasto da União, um gasto federal, é considerado emissão de base monetária. Toda vez. Toda vez, tá? Se a gente esvaziar um valor muito considerado desse saldo da conta única do Tesouro, que é um registro contábil, que pouco, de fato, influencia na capacidade do Estado de liquidar pagamentos, tá? Não é com aquilo ali que ele liquida, ele emite para liquidar, mas há um saldo na conta única do Tesouro. Se a gente transformar aquilo lá em moeda, ou seja, aquilo lá vai ser uma grande expansão de base monetária, tá? Nós vamos ter uma grande pressão sobre a taxa básica de juros no overnight, derrubando a taxa básica de juros, impedindo o Banco Central de fazer política monetária. Uma coisa que a gente vai perceber ao longo do vídeo da Fatorelli é que ela não faz ideia de como que o Banco Central estabelece a taxa básica de juros. Ela não tem a menor ideia disso, ou pelo menos ela não demonstrou ter nenhuma ideia disso, tá? Então, assim, esse dinheiro em caixa, tá, não significa algo relevante para o debate macroeconômico. Agora sim, não falta dinheiro no Brasil, em hipótese alguma. Só que a ACD defende a mesma visão do dinheiro do Marcos Lisboa, do Samuel Pessoa e de toda a banca liberal, que vai faltar dinheiro se a gente não arrecadar para gastar, que para que a gente tenha espaço para investir em saúde, educação, a gente tem que esterilizar a parte da dívida, diminuir o custo de carregamento do serviço da dívida, coisa que eu também concordo, mas se faz isso com redução de taxa de juros, não com auditoria, tá? A auditoria ela não teria esse papel no estabelecimento da taxa de juros, tá? Então, tipo, transformar o saldo da conta única do Tesouro em base monetária impediria o Banco Central de fazer política monetária, ou seja, de estabelecer a taxa básica de juros no mercado interbancário de reservas, tá? Tudo reservado para o sistema da dívida. Mais de 5 trilhões na gaveta. E dizem que não tem dinheiro. E essa última pessoa aí... O que acontece é que a gente diz que não tem dinheiro. Por quê? Porque existe um arcabouço fiscal impedindo que a gente possa gastar. É por isso que não tem dinheiro, tá? É por isso que não tem dinheiro, tá? E reparem, ela começou aqui. Ela diz, essa pessoa... extremamente mal educada essa forma de se referir.
Eu não fui mal educado com ela. Eu me referi à auditoria cidadã. Em um momento ou outro, eu devo ter me referido diretamente a ela como uma representante e figura pública desse grupo. Obviamente que ela sabe meu nome, ela gastou horas da vida dela para fazer um vídeo resposta ao que eu falei, o que eu acho que está no direito dela, mas ela não se dignou a dizer o meu nome. Meu nome. Assim como ela trata todas as críticas que eu fiz como ataque, sendo que eu não fiz nenhum ataque. Ataque é absolutamente diferente de crítica. Eu tenho o direito de criticar, ela tem o direito de não gostar, de se defender e rebater a crítica. Agora, chamar minha crítica de ataque, vocês vão ver ao longo do vídeo que ataque é o que ela fez em relação ao que eu critiquei. A forma que ela se refere a mim, às minhas críticas, tá? Porque eu tomei muito cuidado justamente para não fazer um ataque. Nos atacou, que o nosso público, não é? Eu agradeço, gente. Eu agradeço o nosso público. Porque eu nem estava sabendo dessa live que nos atacou. Eu nem pude assistir, porque tive um fim de semana extremamente ocupado, com evento em São Paulo, com 2 artigos para entregar, inclusive um deles, com a análise do novo gráfico do orçamento. Artigo que foi publicado hoje pelo jornal Monitor Mercantil, a quem eu agradeço também, um dos jornais mais tradicionais e respeitados do Brasil. Então, enchendo linguiça. Que mantenha coerência, que não se vende. O Monitor Mercantil não é a imprensa aí que faz o que o mercado quer, que é financiada pelo mercado, não. Tá? Então, agradeço ao Monitor Mercantil. Tive um fim de semana ocupadíssimo, com problemas, falecimento de familiar também. Então, nem vi essa live que nos atacou. Nossos apoiadores é que foram lá. E, olha, a maioria dos comentários lá na live que nos ataca são de gente nossa, defendendo o trabalho. Agora, isso é verdade, gente. Sempre que eu toco nesse assunto, o custo é muito alto. Eu perco apoiadores, eu perco inscritos, eu crio um debate. Só que eu não vou fugir dos debates difíceis. Eu acho que uma das coisas que me faz estar completando hoje aqui, enquanto eu gravo 10 anos de canal, é sempre a forma muito honesta com como eu tratei a minha audiência. Gostando ou não gostando, eu sempre fui muito franco das minhas opiniões, baseado naquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito é produto do que eu estudo. Você pode concordar ou discordar, mas eu sempre fui muito honesto nesse sentido. Tá? E sempre que eu trato desse assunto, eu não ganho nada. Se eu fosse um oportunista, eu jamais ia falar disso. Para que eu vou comprar uma briga com o meu público? Entende? Porque é um assunto muito difícil. Só que, por um acaso, moeda, dívida, é o meu objeto de estudo há, sei lá, 7 anos. Não tem como eu não falar disso. Então eu compro essa briga sim. Tá? Mas, de novo, ela fica falando muito, eu vou deixar, tá, gente? Quando ela falar alguma coisa que eu acho que é um argumento contra o que eu critiquei, aí eu vou responder. Da Auditoria Cidadã, criticando aqueles ataques violentos, aqueles ataques infundados, feitos ao nosso trabalho. Ataques. Então, eu vou fazer hoje, nessa live, em primeiro lugar, um grande agradecimento ao nosso coletivo dedicado, nossas entidades que apoiam a Auditoria Cidadã, porque, olha, a Auditoria Cidadã não recebe recurso de governo, de nenhum governo. Nem eu. A Auditoria Cidadã também não recebe recurso de fundações estrangeiras aí, nitidamente neoliberais, comandadas por banqueiros internacionais. A Auditoria Cidadã não recebe recurso de nenhuma fonte espúria. Quem mantém a Auditoria Cidadã são entidades de trabalhadoras, de trabalhadores que têm consciência de que o sistema da dívida rouba dinheiro, rouba recurso, rouba riqueza produzida pelos trabalhadores. Também acho que o sistema de dívida rouba o trabalhador. Sabe por quê? Porque o sistema da dívida é o cerne do capitalismo. O cerne do capitalismo, tá? E o capitalismo todo é ancorado em roubar o mais valor do trabalhador. E o sistema da dívida hoje é peça determinante para que isso aconteça. Tá? Por isso que eu tenho dito que, né, fazer o que vocês propõem é fazer uma revolução, né? E não dá para fazer sem massa crítica, sem o povo na rua, sem um processo revolucionário. Tá? É isso. Tá? Mas vamos continuar aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil para transferir para banqueiro. Nós já temos essa consciência. Então eu agradeço ao nosso coletivo dedicado. Agradeço a todo esse coletivo e a todas as outras pessoas que nem participam da nossa luta, mas conhecem. E que foram lá nesse canal e defendeu a Auditoria Cidadã da Dívida. Então o primeiro ponto é esse agradecimento. O segundo ponto que eu quero agradecer
é ao próprio canal onde ocorreu aquela entrevista. Porque o Mauro, que fez a entrevista lá com a pessoa que nos atacou, já conversou comigo hoje e já abriu uma agenda no dia 7 de março, tá? Para fazer esse debate lá, no mesmo canal. Mas o nosso público pediu que a gente fizesse aqui no canal da Auditoria Cidadã hoje. Então, estamos aqui. Quero agora passar ao esclarecimento, gente, de algumas mentiras inaceitáveis, né? Inaceitáveis. Então, vamos lá, eu vou pedir ao Vinícius, que está nos assessorando aqui nessa live, para colocar, já colocou aí, ó, muito obrigada, Vinícius. Eu vou ser acompanhada nessa live do gráfico do orçamento federal executado. O que é isso? Pago. O que foi pago em dinheiro no ano de 2024. Esse gráfico acabou de ficar pronto, está lá no artigo publicado hoje pelo jornal Monitor Mercantil, que só de ler esse artigo, que eu peço ao nosso pessoal para pegar o link e colocar aí no chat da live, só a leitura desse artigo, gente, já desmonta essas críticas infundadas, tá? Mas eu vou colocar aqui, vamos fazer uma live bem esclarecedora, não é? Porque, infelizmente, ainda tem gente que se dá ao trabalho de atacar a Auditoria Cidadã da Dívida e ainda dizer que é de esquerda. Por que essas pessoas não estão atacando o sistema da dívida? Essas pessoas. E sim, a gente ataca o sistema da dívida todos os dias quando a gente defende a superação do capitalismo. Porque é isso. Não estão atacando banqueiro. Não estão atacando o capitalismo. Elas fazem uma ginástica para dizer que respeita a Auditoria Cidadã, que não vai fazer crítica leviana. Ora, dá até pena, sabe? E vamos lá esclarecer para o nosso público e deixar claro. Vai. Em primeiro lugar, por que essas pessoas que, no fundo, defendem o sistema da dívida, trabalham para manter esse neoliberalismo que está caminhando para a barbárie aqui no Brasil? Pô, achei que ele ia começar a falar dos meus argumentos. Tá, ela vai enrolar mais um pouquinho, mas vamos lá. Por que essas pessoas ficam tão irritadas com este gráfico que vocês estão vendo aí na tela? Que ele está errado. Elas atacam esse gráfico, falam que ele está errado, que, no mínimo, falam que ele está errado, né? E que a Auditoria Cidadã não devia trabalhar com esse gráfico. Por quê? Gente, esse gráfico nada mais é do que a tradução do orçamento federal pago, dados oficiais. Uhum. Só que para vocês saberem essas informações que estão aí do jeito que o governo mostra, vocês vão ter muito trabalho, porque as informações são dispersas, tem várias pegadinhas. Então, o nosso economista, tá? Porque outra mentira que falaram lá é que não tem nenhum economista que apoia a Auditoria Cidadã da Dívida. Poxa. Eu até falei economista, mas depois eu me corrigi. Macroeconomista. Eu desconheço macroeconomista de esquerda que defenda a Auditoria Cidadã da Dívida. Talvez a única exceção de economista que eu conheço, né? Há quem diga que ele não é economista, eu não acho que seja verdade, é o Eduardo Moreira. Mas eu acho que o motivo é outro. Eu acho que ele não quer se comprometer politicamente. Eu acho que o Eduardo Moreira é o único que eu vi dando moral para eles. No mais, tudo bem, Maria Lúcia. Presente os economistas, né? Macroeconomistas de esquerda, quem trabalha com moeda, com macroeconomia, quem é que defende essa visão de esquerda, né? Porque se você chamar o Marcos Lisboa, ele vai ter uma visão parecida com a sua da moeda dívida. Mas macroeconomista de esquerda, desculpa, eu não conheço nenhum. Tudo bem, admito, pode ser ignorância minha, mas tudo bem. Então diga aí os nomes, apresente, né? Que aí eu retiro o que eu disse. Eu vou te contar, tem que rir para não chorar, né? Quando alguém fala uma bobagem dessas, né? Como é que alguém pode dizer que não tem nenhum economista que apoia a divulgação de um gráfico que é o retrato do dado oficial? Não, eu não disse a divulgação do gráfico. Eu disse macroeconomista de esquerda que defende essa visão da moeda dívida que a ACD tem. Eu desconheço, mas admito, eu não conheço todos os economistas, lógico, né? Então tudo bem, estou errado aí. Deve ter, né? Deve ter, vamos lá. Que está lá em tabelas no Senado, que está lá em tabelas no sistema de contabilidade pública, só que é uma parafernália danada. E a Auditoria Cidadã traduz nesse gráfico aí, ó, em formato de pizza, um formato muito, muito fácil de ser compreendido, porque você olha as fatias. E é igual quando você vai repartir uma pizza, né? Quem vai ficar com a fatia maior é o quê? O mais privilegiado. Peraí, quem é que está levando a bolada? Dá para vocês lerem aí na tela? Quem é que está levando a maior fatia? O sistema da dívida. Então, quem defende esse sistema fica furioso, porque esse gráfico é muito didático, né?
Segundo ponto, esse gráfico, ele soma juros e amortizações da dívida. Por que que a gente soma? Olha, quem ataca o gráfico ou não sabe, ou faz de conta que não sabe, Fala, minha senhora, que a maior por favor. parte dos juros está sendo maquiada de amortização. Está lá dentro de amortização. Olha Fantasiado lá de rolagem ou Tudo refinanciamento. Mas Não é muda juros. nada. É Não juro muda nada. que você está pagando, que todo brasileiro, brasileira está pagando. Sabe por quê? Esse sistema da dívida não é algo isolado. Como quem nos ataca fala, ficam lá, isso aí não tem o que fazer. Não, dizem, olha bem, quem nos ataca diz que não tem o que fazer, que não precisa fazer auditoria. Eu disse que não precisa fazer auditoria, não disse que não tem o que fazer. Eu defendo que a gente assuma o controle desse sistema enquanto a gente não consegue fazer uma revolução. Numa revolução, nós vamos acabar com esse sistema. Enquanto a gente não consegue, a gente tem que assumir esse sistema. Então, eu brigo, por exemplo, para que a gente não tenha um Banco Central autônomo, para que possa haver política monetária. Eu brigo para que esse Banco Central sirva a um governo eleito, de esquerda, para que esse Banco Central tenha ferramentas para fazer política monetária. Eu brigo para que esse Banco Central não aplique uma taxa de juros que faça a gente pagar aquele tanto todo do orçamento executado, como a gente está vendo nesse gráfico. Tá? Então, tem muita coisa que dá para fazer. O que eu digo é que só uma auditoria que não esteja incluída num processo revolucionário, sobretudo, não só não melhoraria a situação da classe trabalhadora, como pioraria a situação da classe trabalhadora. Como não precisa? Nós vamos continuar com esse orçamento aleijado? Com esse orçamento aí? Não, o que a gente quer é justamente ter controle do orçamento. Para isso a gente tem que derrubar o teto de gastos, a gente tem que ter espaço fiscal, né? É isso que a gente defende. Né? Quem vê um orçamento fechado e rígido, sabe? Onde para abrir espaço de uma coisa você tem que tirar de outra, são os neoliberais. Essa é a visão de moeda, dívida dos neoliberais, não dos macroeconomistas de esquerda. Destinou em 2024 praticamente 2 trilhões para juros e outros gastos. Porque a amortização não foi feita, não. Se tivesse amortizado, o estoque da dívida teria caído. Vocês sabem o que entra lá na... Assim, o estoque da dívida normalmente não cai no capitalismo. Não cai. E ele nem é feito para cair. Porque isso não é um problema. O que tem que cair na economia capitalista, tá, gente? Num processo revolucionário não vale o que eu estou dizendo. O que tem que cair na economia capitalista para melhorar as condições de investimento do Estado, para ele fazer política pública, etc., é a relação dívida-PIB. E essa, pasmem, caiu. Caiu. O país cresceu, tá? Estoque da dívida não precisa cair, porque a dívida é a moeda, tá, gente? A dívida é a moeda. Se houver uma esterilização da dívida, há uma esterilização da moeda. A economia capitalista não sobrevive. Então, até já contei essa história, né, de um dos presidentes lá dos Estados Unidos que tentou liquidar a dívida interna e aí começou a produzir paralisia no mercado, enfim, tá? Por isso que eu digo, a Maria Lúcia Fattorelli, quando fala de moeda dívida, ela não tá nem errada, tá? É sofrível. Na conta da dívida? Alguém sabe dizer? Recentemente, no finalzinho de dezembro, o Banco Central divulgou mais de 100 bilhões de prejuízo com swap. Alguém aí que nos... Swap. Vamos falar do swap. Assim, swap é uma merda, lógico. O Banco Central perde dinheiro com swap. Mas qual é o problema? A Maria Lúcia Fattorelli não faz ideia de como é que o swap atua, por exemplo, na taxa de câmbio. Então vamos supor o seguinte, que o Banco Central não tivesse feito swap, porque a gente perde swap, tá, gente? A gente perde. O Banco Central perde dinheiro com swap, da maneira que o Banco Central perde dinheiro com leilão à vista de dólar, né? Sempre que o Banco Central enxuga suas reservas bancárias internacionais, no caso dólar, swap cambial, leilão, etc., ele perde dinheiro. Perfeito, bacana. Então tá, vamos fazer o que a auditoria da dívida propõe. Não vamos fazer swap. Massa. Aí quando tiver um ataque especulativo sobre o real, tá? Que o dólar pular para 7, 8 reais, deixa, não faz swap. Não faz, caralho, deixa, porque, porra, né, aí tu tá alimentando os banqueiros. Aí quando o dólar for pra 9 reais e a inflação explodir e o trabalhador ferrado que não tiver dinheiro pra comprar as coisas, aí, pô, não deu dinheiro pra banqueiro. Não deu dinheiro pra banqueiro, não fez swap. Não faz swap, beleza, é verdade, swap a gente perde. Não faz, então. Não faz leilão. Beleza, deixa o dólar ir pra 9, deixa o dólar ir pra 10. Foi o que aconteceu até o final do ano passado, tá? Porque o Campos Neto
sob a liderança dele, não fazia o leilão, tá? Swap eles fazem, porque eles já têm uma conta de swap que eles têm que fazer, eu não vou entrar muito, né? Porque é coisa que já está acontecendo, tá? Mas enfim, é para estabilizar câmbio. E aí, como ele não fazia, o dólar foi pra puta que pariu, e agora a gente tá com uma puta de uma inflação de alimentos. Na época do Bolsonaro, eles sentaram o dedo nas reservas do Banco Central para segurar o dólar. Fizeram 130 e tantos leilões. Na época do Lula, fizeram 2 ou 3. Chegou janeiro, o Gabriel Galípolo assumiu, ele resolveu fazer leilão, segurou o dólar foi o que mais caiu no mundo. Então, por isso que eu digo, ela não tá nem errada, gente. Porque ela olha pro troço, aí olha, nossa, mas olha só, o swap que tá enriquecendo os bancos, porque, pô, saca, eu vou contar uma coisa pra vocês, é novidade, tá, gente? No capitalismo, os bancos sempre ganham, tá? Não quer que os bancos ganhem? Vem comigo, vamos derrubar o capitalismo, superar essa porra. Porque é um jogo de ganha-ganha pros bancos no capitalismo, gente. O meu ponto é, beleza, não faz swap. Deixa o dólar ir pra puta que pariu. O que acontece com o povo trabalhador e a inflação? Tá entendendo? Sabe por quê de tudo isso, gente? Eles não fazem ideia do que é a moeda. Eles não fazem ideia de como que se estabelece a taxa básica de juros da economia. Tá? Olham para um monte de dados, para um monte de coisa que é verdade, e não conseguem entender. E todo mundo que critica, eles tratam como ataque. Tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar manter a calma aqui. Ataque sabe dizer o tratamento desse prejuízo do Banco Central, aí, como é que entra nessa conta aí do juro e dos gastos com a dívida? A farra. Sabe como é que entra? Vira mais dívida rolada. Entra pro mesmo buraco. Eu defendo isso, eu acho bom isso não. Eu só constato que isso é assim. E para isso não ser assim, a gente tem que superar o capitalismo. Porque só fazer uma auditoria, como eles propõem, vai piorar essa situação porque vai elevar a taxa de juros. E quem paga e quem sofre com isso é o povo trabalhador. Do swap feita pelo Banco Central para garantir a especulação com o dólar? Olha que absurdo. O mercado vai lá, especula, eleva o dólar, o Banco Central vende contratos sigilosos de swap e paga o prejuízo. Paga como? Fica no prejuízo, é verdade. Paga como? Aí, ó. Tá aí. Isso, esse vai gasto tudo pra aí. ali. Tá certo. Que depois, quem defende esse sistema fala, a dívida está sendo só rolada. Mentira. A dívida está sendo paga. Paga com mais dívida. Com o suor da classe trabalhadora brasileira. Está sendo quando tem superávit, quando tem déficit, não. Paga com miséria de grande parte do povo brasileiro. Está sendo paga com a quebradeira de empresas. E com a quebradeira de empresas, o desaparecimento de milhões de empregos. As empresas quebram porque a taxa de juros está muito alta. Fazer uma auditoria eleva a taxa de juros. O que a gente precisa é baixar a taxa de juros. Tá errado. Para depois gerar empregos indecentes aí. Ora, tem que auditar essa dívida? Primeiro ponto, para quem diz que não tem que auditar, que não precisa auditar. Você sabe para quem a gente paga a dívida? Não sabe. Afirmo que não sabe. Porque essa informação é sigilosa no Brasil. É setorial, eles mostram setorial. Da mesma maneira, tá, gente, assim, os títulos da dívida são títulos de propriedade, tá, gente? Você sabe da propriedade de todo mundo? Você consegue ter, esses dados são públicos, todo tipo de propriedade? Okay? Não são, gente, até por uma questão de segurança, tá? Mas, assim, o que a gente sabe, quem são os detentores, quais são os grupos, são fundos de investimento, são bancos, tanto são estrangeiros, tanto são nacionais, tudo isso tá lá no site. O que a gente não sabe é o nome específico, não tá lá o nome de cada um, porque como eu disse, são operações diárias do Banco Central realizadas para estabelecer a taxa básica de juros no mercado interbancário de reservas. Por isso que o Banco Central manipula diariamente esses títulos, tá? Você só sabe se você for a B3. Só a B3, uma instituição, um balcão de negócios, tá? Não, só ela tem acesso aos nomes de quem detém títulos da dívida pública brasileira. Só a B3. Olha que escândalo. Nenhum órgão público detém, nenhuma autoridade detém. E o povo que paga também não tem a menor ideia. Só sabe os setores econômicos. Sabe, mesmo assim, o gráfico que o Tesouro Nacional divulga dos setores econômicos, ele omite cerca de 1/4 dos títulos da dívida pública que ele entrega de graça, de bandeja para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos, ganha de presente. Ai, gente, o Brasil, o Tesouro não pode financiar o Banco Central.
por lei, gente. Eu não sei se eu vou ter paciência. E, além de doar esses títulos para o Banco Central, o Tesouro Nacional doa também juros ao Banco Central sobre esses títulos doados. Olha que mãezona. Tesouro Nacional garante a maior receita do Banco Central, Sim. que são esses juros sobre títulos doados. E o que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de presente e esses juros? Remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. Remunera. Ai, gente, é desesperador, galera, é desesperador. Olha só, é lógico que os bancos ganham, é lógico que é roubado, é lógico que, enfim, é muito fácil porque eles ganham dinheiro, eles criam dinheiro. Mas sabe o que é essa remuneração? Meu Deus do céu. Assim, para estabelecer a taxa básica de juros, o Banco Central precisa controlar o volume de reservas bancárias. Eu arrisco a dizer, e ela dá a entender ao longo desse vídeo, que ela não sabe a diferença entre depósitos à vista e reservas bancárias. O Banco Central precisa controlar o volume de reservas bancárias no mercado interbancário. Para quê? Para conseguir estabelecer a taxa de juros que ele quer, que é determinada lá na reunião do Copom. Porque essa taxa de juros ela não é determinada por uma canetada. O Banco Central não tem poder de fazer os bancos privados praticar uma taxa de juros que ele quer. Ele não consegue fazer isso. São contratos privados, entre A e B. Como é que o Banco Central vai dizer, não, estou obrigado a praticar essa taxa de juros? Não é assim. Não é assim. Como é que o Banco Central determina a taxa de overnight, a taxa básica de juros do mercado de reservas? Ele regula a oferta de reservas bancárias nesse mercado. Como que ele faz isso? Tirando reservas do mercado ou colocando reservas no mercado. As reservas que estão nos bancos, quando há um excesso de reservas em relação à taxa-alvo do Banco Central, o Banco Central precisa retirar essa liquidez do mercado, porque senão a taxa não vai para onde ele quer que ela vá. Entendem? Então, para que os bancos retirem essa liquidez do mercado, o Banco Central é obrigado a pagar um prêmio. Vocês entendem? Para o banco fazer essa troca. Para não deixar essas reservas em mercado. E assim o Banco Central poder estabelecer a taxa básica de juros. Gente, eu gosto disso. Eu acho que esse sistema é justo. Não, eu só estou tentando explicar para vocês esse sistema. Entende? Porque se faz uma auditoria, no momento que isso começar, o mercado vai reagir e pedir um prêmio maior de risco. E vai ter que haver uma elevação da taxa de juros. A menos que a gente esteja dentro de um processo revolucionário, ou a menos que o Banco Central não faça só isso, e faça toda uma reformulação da sua política monetária, a fim de dar instrumentos para o Banco Central poder controlar toda a taxa de juros sem a pressão da exigência de um prêmio maior de risco. Agora pensa, um Banco Central autônomo, as regras fiscais que a gente tem, que impedem o Banco Central de fazer qualquer coisa, aí você audita a dívida. Aí a taxa de juros vai para 25. E aí quem é que se fode? Tá entendendo? É só isso que eu tô dizendo. Beleza, eu acho esse sistema um sistema que ferra o trabalhador. Não há dúvida. A questão é que, mas como é que nós vamos enfrentar isso? Fazendo uma auditoria e botando o juro a 25 ou fazendo uma revolução? Vamos lá, né? Vamos lá. Diariamente os bancos, a Bolsa Banqueiro. Quem nos ataca não aborda isso. Claro, não fala nisso. Aliás, em relação a isso, tem um trechinho da entrevista que nos ataca, que a pessoa lá falou uma coisa assim, ó, que o Banco Central compra e vende títulos, tá? Que é aquela coisa dinâmica, que compra e vende negociado na B3, isso. Para colocar a taxa de juros onde eles querem. Olha, essa pessoa, eu convido essa pessoa e convido todo mundo que... Viram, gente? Ela não faz ideia do que tá falando, galera. Ela não faz ideia. Dica aqui pro Paulo Clias. Pergunte pra Fatorelli, bem assim, comece o debate assim. Fatorelli, você sabe como que o Banco Central estabelece a taxa básica de juros na economia brasileira? Essa pergunta. Por favor, faça essa pergunta para Fatorelli para mim. Faça só essa pergunta.
e o resto é festa, tá? Veja o que ela falou agora aqui. Agora vamos ver o argumento, porque ela disse que eu tô errado, começou a rir, tal. Então agora ela vai dizer por que eu tô errado, né? Vamos lá, vamos ver. Está nos assistindo aqui para fazer o curso da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós estamos com um curso com as inscrições abertas. Ó, isso é importante. Porque... Agora ela começou. Vocês vão ver, ela vai estar vendendo o curso o tempo todo, tá? Vendendo o curso o tempo todo. Aí eu entrei lá na página para ver, custa 600 e poucos reais o curso, tá? É isso, agora ela começa. Quer aprender? Estude com a gente. Quer aprender sobre isso? Faça o nosso curso, tá? Qualquer semelhança aí com o liberal da internet é só coincidência. Olha, é muito ruim a pessoa falar em público, ainda mais atacando um movimento social. Atacando. Falando uma coisa absurda dessa. Tá, me explica por que eu tô errado. Vai lá. Que a Bolsa Banqueiro, tá? Não tem nada a ver com isso que ele colocou aqui. Tá, não, mas explica. Tu disse que é uma bobagem enorme o que eu falei sobre o estabelecimento da taxa de juros. Explica por que eu tô errado. Explica. A compra e venda lá que o Banco Central faz diariamente é compromissada. Sim. Não é uma compra e venda normal. Sim, sim. Compra para depois recomprar. Sim, mas isso serve para estabelecer a taxa de juros. Isso. Porque vai atuar sobre o mercado de reserva. Sim. Coisa que os bancos pegam a sobra de caixa deles, colocam lá no Banco Central, o Banco Central entrega título. Entendeu? Os bancos fazem o quê? Pegam reservas bancárias, liquidez, dinheiro, se você quiser, tá? Dá pro Banco Central, tira esse dinheiro de circulação, o Banco Central dá um papel que não vale dinheiro, que não dá para pagar coisas, tá? O banco, ou seja, tem menos dinheiro no mercado de reservas, se tem menos dinheiro no mercado, o que acontece com o preço a juro desse mercado, ou seja, a taxa de juros sobe. É um instrumento de política monetária para determinar a taxa de juros. Por isso que eu digo, gente, está na frente deles. Eles estudam os troços, eles estão vendo. Ela acabou de me explicar aqui como é que o Banco Central faz. Ela pega o dinheiro dos bancos, entrega um papel e aí remunera esse dinheiro para quê? Para que tenha menos dinheiro em circulação. E para que suba a taxa de juros, que é o que o Banco Central está tentando fazer. Eu vou tentar não infartar. Públicos, pode ser por um dia, pode ser um overnight. Isso. E pode ser um dia, pode ser... É overnight, porque ele precisa botar naquele dia, todos os dias, o Banco Central precisa regular o volume de reservas bancárias no mercado interbancário para a taxa de juros ficar onde ele quer, tá? É isso. Durante esse período, enquanto os bancos ficam com o título e o Banco Central com a sobra de caixa do banco, o Banco Central vai lá e remunera os bancos. Isso, é exatamente. Agora, que sobra de caixa é essa? É isso. Nem é dinheiro dos bancos, pessoal. É dinheiro meu, de todos vocês. Agora, nessa frase, o que ela está dizendo pra gente? Que ela não faz ideia do que são reservas bancárias, o que são depósitos à vista. Ela não faz ideia, gente. Por isso que eu digo, não tá nem errada. Ela não tá nem errada. Para ela estar errada, ela tem que melhorar muito. Ela tem que melhorar muito para estar errada. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Olha só. Quando eu deposito meu dinheiro no Banco do Brasil e eu olho meu saldo ali, R$2.000, vamos supor, tá? R$2.000. Aquilo ali não é reserva bancária. O que eu enxergo no meu aplicativo do Banco do Brasil ali são depósitos à vista. Ou seja, aquilo ali é um passivo do Banco do Brasil. Eu depositar R$2.000 no Banco do Brasil significa que o Banco do Brasil me deve R$2.000. Aquilo é um passivo, aquilo é chamado de depósito à vista, ou moeda escritural bancária. Reserva bancária é outra coisa. Reserva bancária é um ativo do Banco do Brasil. Tá? O saldo da minha conta é um passivo do Banco do Brasil. Resumindo, o saldo da minha conta é o que o Banco do Brasil deve. Reserva bancária é o que o Banco do Brasil tem, tá? É isso. Depósito à vista é um passivo do banco, reserva bancária é um ativo do banco, tá? É isso. Então, os bancos, tá? A não ser que você tenha dinheiro em espécie, notas, cédulas também são reservas bancárias, tá? Quando você deposita dinheiro no banco, você não lê nas letras miúdas do contrato, porque ninguém lê aquela merda. E se lê não entende, porque é feito para não entender. Você está dizendo assim: eu autorizo o banco a eventualmente ter como suas quaisquer reservas bancárias que eu ali depositar.
Só que normalmente eu não deposito reservas bancárias no banco. Eu faço uma transferência de um outro banco, então depósito à vista, depósito à vista. Então vejam o nível de desconhecimento, tá? Vejam o nível de desconhecimento, tá? Mistura reservas bancárias com depósitos à vista. Ou seja, mistura um passivo com um ativo. É por isso que eu não consigo ter a paciência necessária para lidar, gente. De todas as empresas, dos órgãos públicos, que detêm conta bancária. Então, esse nosso dinheiro que está nos bancos, os bancos deixam de emprestar para a sociedade, porque eles pedem juros extorsivos. Qualquer um de vocês, faz aí no seu aplicativo de banco. É no mínimo 100% ao ano, no mínimo. É isso aí. É impagável. Então, os bancos deixam de emprestar para a sociedade e colocam lá no Banco Central e ganham remuneração. Entendeu? Por isso que o Jonathan tá errado. Imagina, ela falando como se os bancos precisassem desse dinheiro para emprestar, gente. Quando todo empréstimo bancário é criação de moeda escritural bancária. É moeda nova criada. Sabe? Cansa, gente. Cansa, sabe? Cansa. É demais. Sabe? É uma ignorância atroz. É demais. Eu não sei se eu vou aguentar até o final, mas eu vou porque ela fala tanta coisa e eu preciso desmentir. Diária. E quem defende esse sistema da dívida, quem defende a Bolsa Banqueiro, passa pano para isso. Fala que isso é uma operação normal, que é a dinâmica do capitalismo, que isso aí serve para estabelecer taxa de juros no mercado interbancário de reservas. Olha, alguém acredita nisso? Sai da caixinha. Viu? Tá errado, porque tá. É isso que ela tá falando, gente. Você viu que ela não conseguiu explicar, e quando ela explicou, ela falou a mecânica, que eu tô tentando explicar para você, sem perceber. Ela explicou a mecânica. Né? O banco dá a liquidez, então tem menos liquidez. Só que lógico que para o banco fazer isso, o Banco Central tem que pagar algum juro para ele. E assim estabelece a taxa mágica de juros. É isso, gente. É isso, tá? Saiam da caixinha, não fica repetindo essas coisas, não. Isso aí é teoria de quem quer colocar todo mundo dentro da caixinha acreditando nisso. Dá uma olhada lá fora. Tem até artigo... Acorda! Abre os olhos! Lá de finanças, lá do Senado, que não é nada de esquerda, que denuncia isso. Denuncia que aqui no Brasil, esse volume de dinheiro da sociedade esterilizado nessa operação pelo Banco Central, já teve em alguns momentos um volume superior a 25% do... Taxa de juros muito alta. E isso tá errado. A gente não pode gastar tanto com o serviço da dívida. Né? Eu já vou chegar na parte que vai dar para eu mostrar o impacto da taxa de juros no serviço da dívida. Um escândalo mundial. Esse tipo de operação, que enxuga alguma quantidade de moeda, eventualmente, é mínima em outros países. Sim, mínima. Porque a taxa de juros é pequena nos outros países, tá? É isso. Então tem bastante diferença, porque os outros países trabalham com um juro muito baixo e aqui o juro é muito alto, tá? O determinante disso é a taxa de juros. Tá lá no artigo lá no Senado. Quem quiser vai lá, pode ir lá ver, daquela IFE, tem um artigo lá exclusivo sobre operações compromissadas denunciando isso. Como é que alguém que se diz de esquerda pode defender isso aqui falando... Então explica, Maria Lúcia, explica, porque senão todo mundo vai ver que você só tá dizendo que eu tô errado, mas não tá explicando por quê. Que é uma coisa inexorável aqui ao capitalismo? Ora, isso é assustador. É inexorável ao capitalismo. Tem duas maneiras do capitalismo hoje funcionar. Ou você tem países emissores de moeda, que funciona isso, ou você tem países usuários de moeda que estão submetidos à moeda que eles utilizam, e o Banco Central é emissor dessa moeda que eles utilizam, que usa esse mesmo sistema. Então, assim, isso é o capitalismo, assim. Desculpa se você não gosta. Eu também não gosto do capitalismo, tá? Mas eu não posso fingir que o capitalismo não é o que ele é, tá? Não posso. Como que criticam o gráfico, voltando lá para a questão da soma dos juros e amortizações? Não sabem da maquiagem da contabilização de juro como se fosse amortização. A Auditoria Cidadã denuncia isso formalmente desde 2010, desde a CPI da dívida. E nada foi feito. Por quê? Porque as pessoas ainda não compreendem isso. E, em grande parte, não compreendem isso por causa do desserviço que pessoas como essa que nos atacou faz. É um desserviço. Pessoas. É uma desinformação. Falar para as pessoas, não tem jeito, não. Tem que continuar desse jeito. Em vez de estimular o conhecimento. Tem jeito sim, tá? Tem que fazer revolução. Mas, enquanto isso, a gente pode reduzir juros, a gente pode assumir o controle do Banco Central, a gente pode fazer bastante coisa, sim.
Não é? Então, convida essa pessoa para vir fazer o curso da Auditoria Cidadã da Dívida, para ela entender. Mas se você quer entender, faça o meu curso. Quer entender o que eu estou dizendo? Faça o meu curso, mas é R$600. O que é a contabilização de juros como amortização, uma fraude contábil? O que é a Bolsa Banqueiro? Bolsa Banqueiro. Que não é isso que essa pessoa está falando. Tá? O terceiro ponto que eu queria colocar aqui é que... O segundo ponto ela não explicou, tá, gente? Ela só disse, nossa, você tá errado, abra os olhos, tá. Mas vamos ver o terceiro, vai lá. Aliás, o terceiro não, é o quarto. Porque o primeiro foi, ninguém sabe para quem devemos. Então tem que fazer auditoria sim. Se a gente nem sabe para quem deve. O segundo ponto Banco Central é o ponto da Bolsa Banqueiro. O terceiro ponto, a contabilização de juros como amortização. Eu estou falando só de coisas atuais, tá? Estou falando só de coisas atuais. Ela nem chegou perto ainda do centro da minha crítica, que é o funcionamento da moeda dívida. Falei também da farra do swap pelo Banco Central. Farra do swap. Atualíssima, que impacta lá no gasto com a dívida e no estoque da dívida interna. Eu queria saber qual é a proposta, então, né? Como é que nós vamos fazer política cambial sem swap? Bem, beleza, massa, a gente tem prejuízo no swap, mas tá, e o que a gente faz no lugar, então? Atual. Já citei 4 coisas atuais aqui. Por quê? Porque essa pessoa que nos atacou, ela mostra que ela não conhece. Não conhece. O sistema da dívida. Não conheço. Porque ela fala que a Auditoria Cidadã faria auditoria só lá das falcatruas que aconteceram lá na época da... Não, eu não disse isso. Eu disse que foi onde começou. Onde começou, e aí eu disse que lá na época da dívida externa isso fazia sentido, total, tinha que fazer, mas que hoje já não faz mais sentido. E ainda disse que se quiser fazer uma investigação daquelas falcatruas lá, se for só para responsabilizar as pessoas, e, enfim, aplicar penas e coisa assim, eu acho que ok, tudo bem. Eu só acho que fazer uma auditoria sem um monte de outras coisas ao mesmo tempo vai elevar a taxa de juros, tá? E é o que acontece. Da dívida externa lá, na década de 80, a Auditoria Cidadã defende sim a auditoria desde o início do ciclo atual, que não começa na década de 80, não. Começa na ditadura militar. Começa lá com a criação do Banco Central em 1964. Agora vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Com a circular do Banco Central, lá em 1967, que autorizou os bancos que atuavam no Brasil se endividar à vontade lá fora. Os bancos se tornaram devedores perante o exterior. Grandes empresas brasileiras e outras multinacionais que atuavam no Brasil adquiriram empréstimos externos à vontade, tudo autorizado pelo Banco Central criado na ditadura. Tudo sob o PAEG, o plano econômico instalado aqui durante a ditadura militar, comandado pelo Roberto Campos, tá? E se endividaram dívidas privadas. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Porque assim, não tem nada a ver com o que eu falei, nem existia plano real, tá? Era uma época de dívida externa, enfim, não tem nada a ver com o assunto, ela tá só enrolando, tá? Os bancos, então, ganharam horrores com aquela farra. Porque, historicamente, o juro lá fora é muito mais baixo do que o juro praticado no Brasil. Então, olha a farra. O banco pegava dinheiro lá fora a juro baixo e emprestava aqui dentro a juro alto. Ganhando um spread violento. E fazendo mais dívida. Depois, essa dívida privada foi toda empacotada e transformada em dívida externa pública. E o Banco Central... Dívida externa pública não existe. Eu acho que ela quis dizer dívida pública, mas foi isso mesmo, tá? A dívida externa virou dívida pública. O que eu disse isso é bom? Não, mas é melhor dívida pública do que externa, porque dívida externa você tem que pagar em dólar que você não emite, e dívida pública você paga em real que você emite. É só isso, tá? Tá tranquilo. Da ditadura, assumiu o papel de devedor dessas dívidas privadas. Confessou isso para a CPI em 2009, 2010. E ainda confessou que não tinha controle do valor. Ora, isso tem que ser auditado, sim. A Auditoria Cidadã defende a auditoria desde lá de... Bacana. E se fizer essa auditoria, encontrar a fraude, qual a consequência disso? Vão cancelar? Como é que isso vai impactar a dívida hoje? Entende? É isso, só essa é a minha dúvida. Só queria entender, o que acontece aí? É isso? O que acontece? Eu queria entender o que acontece. Sim, porque isso tudo tá aí, tem que ser tudo levantado, porque a história do Brasil pode ser reescrita a partir da verdade dos fatos, tá? Então, mas aí a pessoa fala, hoje não tem nada para auditar. Não. Então, você não sabe para quem paga a dívida? Sabe. Mas não tem que auditar, né? Como assim? Grande parte dos juros são contabilizados como se fosse amortização, uma fraude contábil, mas a pessoa aí fala que não tem que auditar.
Diariamente, A gente sabe o que acontece um isso. quarto da dívida pública federal interna é usada pelo Banco Central para remunerar a sobra de caixa dos bancos, remunerar os bancos sobre um dinheiro que nem pertence a eles. Esse é o maior problema, tá, gente? A ACD criminaliza a política monetária. É isso. Quando ela fala dessa maneira em relação aos swaps e outras ferramentas de política monetária, ela está fazendo uma criminalização da política monetária. Beleza. Qual a proposta? Não fazer? O que a gente faz aí, né? Não fazer, não vamos fazer política monetária. Vamos ter um capitalismo diferentão aqui, um capitalismo sem política monetária. Queria entender, né? Às nossas custas. Porque o dinheiro da remuneração para os bancos sai do Tesouro Nacional, deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação e vai remunerar sobra de caixa dos bancos. Não é à toa que os bancos no Brasil todo ano batem recorde de lucro. É o capitalismo, tá, Maria Lúcia? É capitalismo o nome disso. É um sistema, né, um modo de produção onde os bancos ganham sempre, tá? Porque é uma seita, tá, gente? Tem comportamento de seita, tá? Você fala que nem falar pra uma parede, não escuta o argumento, tá? Vamos continuar aqui. Todo ano. Mesmo quando a economia está patinando, como vem patinando há anos. Mas os bancos estão batendo recorde de lucro, claro. Recebendo juro de graça sobre um dinheiro que nem é deles. Quem aí não gostaria de um crédito de juro diário na sua conta? De graça, sem fazer nada. No capitalismo é assim, é só abrir um banco. Eu quero acabar com todos eles, tá? Mas enquanto não dá para acabar com todos eles, uma coisa que eu acho mais fácil, né, ao longo do início do processo revolucionário, é estatizar todos os bancos. Eu acho que aí já seria um passo legal, né? Sobre um dinheiro que nem é seu. Mas a pessoa que nos ataca fala que não tem que auditar. Então, nós estamos, gente, vivendo no avesso do que poderíamos estar. Essa chamada dívida pública, que querem que deixe tudo como está sendo a responsável, primeiro, por essa garfada aí no orçamento que vocês estão vendo. Todo ano. Aqui eu vou ter que fazer um parênteses que eu lembrei de outro ataque. A pessoa que nos ataca fala que tenta, né? Tenta julgar a auditoria cidadã no colo de governos de direita, dizendo que do jeito que a gente coloca, fica parecendo, né, que o Lula é mais inimigo do povo do que Bolsonaro, Guedes e Temer. Como assim? Com base em que essa pessoa falou isso? Com base em que eu vou mostrar, tá? Por que eu usei dessa ironia? Estão vendo o gráfico que está aí na tela dela, do orçamento executado 2024, tá? Juros e amortização, 2024, governo Lula. 42,96% consumido pela dívida, pelo serviço da dívida, tá? Vamos ver uma coisinha? Vou botar na tela uma coisinha aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí? Esse aí é o gráfico de 2019 da ACD, tá vendo o símbolozinho da ACD ali? Tá vendo o símbolozinho ali? Olha só, hein? 2019, quem era o presidente, gente? Quem era o ministro da Economia, gente, 2019? Diz aí pra mim, chat. Quem era? Poxa, hein? Então quer dizer que o Bolsonaro e o Paulo Guedes entregavam para os banqueiros 38% do orçamento e o Lula, tá, né, que a Fatorelli está falando aqui, em 2024, entrega 42% do orçamento. Então quer dizer, tá ali, eu mostrei, tá? Eu mostrei por que eu falei aquilo ali. Ela perguntou de onde é que eu tirei, tá aí, tô mostrando de onde é que eu tirei, né? Então quer dizer que o Paulo Guedes e o Bolsonaro davam menos do orçamento para os banqueiros. O Paulo Guedes dava menos para os banqueiros do que o Lula. Tá ali, acabei de mostrar. Vamos discutir agora? É que nem diz o Pavanado lá, fatos não argumentos, não é isso? Tá ali, olha, ó, tá ali, ó. 42% do orçamento, tá? Executado, 2024, governo Lula, para Bolsa Banqueiro. Né? Agora vamos ver aqui, vou botar de novo na tela para vocês, o mesmo gráfico do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Tá aí. 38,27% executado em 2019. Qual a conclusão que a gente pode chegar, se isso fosse verdade, porque não é,
que o Lula é mais a favor dos banqueiros do que o Paulo Guedes. Tá bom pra vocês aí? Por isso que eu fico puto, galera, porque eu não tenho essa paciência. Não dá pra ter, galera. Sabe? É cansativo, eu tô aqui suando. Não dá pra ter. Não dá pra ter, galera. Não dá pra ter. Como é que eu vou respeitar? Tá aqui há meia hora falando que eu ataquei, não diz o meu nome, aquele lá que me atacou, não respondeu nenhum argumento até agora, tá? E ainda me obriga a ter que dizer o óbvio. Porra, eu tenho que ter paciência, eu não tenho essa paciência não. Com base em quê? Falando que o nosso gráfico denunciaria isso? Ora, essa pessoa não conhece, não acompanha o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida. Aliás, eu digo que não acompanha mesmo, senão não estaria falando tanta coisa não apropriada, tanta coisa errada, tá? Tanta coisa que a gente tem que rir, tá? Bom, se vocês pegarem anualmente o gráfico da Auditoria Cidadã, entra governo, sai governo, o desenho é praticamente o mesmo. Varia um pouco, por quê? Que é basicamente o que eu disse, varia por causa da taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais alta, claro que o volume de juros fica mais elevado. Mas entra governo, sai governo, a garfada no orçamento é essa que vocês estão vendo aí no gráfico. É mais de 40%. Então, não tem base nenhuma esse ataque aí, essa tentativa de jogar a Auditoria Cidadã no colo de governos de direita. Isso aí só mostra o desespero dessas pessoas, que não tem argumento, de fato, para contestar o trabalho Abre os olhos. que a Abre os Auditoria Cidadã olhos. vem fazendo há 25 anos. Então, vem aí com essas alegações sem pé, sem fundamento, sem pé, sem cabeça, sem fundamento nenhum, tá? Então, como que o povo brasileiro está pagando essa dívida? Através dessa garfada no orçamento, está pagando através dos cortes, porque entra governo, sai governo também. Desde Temer nós estamos... Tem corte porque tem política neoliberal e tem arcabouço fiscal. Antes tinha teto de gasto, agora tem um outro com outro nome, né? Metidos a teto de gastos. Temer, Bolsonaro, Lula estão praticando teto de gastos. Por quê? Agora no governo Lula veio o arcabouço fiscal, que mantém o teto de gastos. Esse é o problema. Todo mundo sabe disso. Mantém o teto de gastos com uma possibilidade de crescimento pífio de 0,6% real ao ano. Por causa do arcabouço. Anterior, podendo crescer até a migalha de 2,5% reais ao ano, desde que cumpridas as metas lá estabelecidas no arcabouço. Ou seja, desde que cumprida a meta de superávit primário, desde que não ultrapasse ali o teto de gastos estabelecido no arcabouço. Então, nós estamos vendo aí o governo Lula apresentar pacote, como vimos em final de 2024, atacando o salário mínimo. Se aquela nova modalidade trazida no pacote, apresentado... Ela tá só enrolando, ela tá falando uma coisa que eu concordo, gênero e grau, tem que acabar com o arcabouço fiscal, porque esse é o verdadeiro responsável por não sobrar dinheiro pra nada. Perfeito, é isso. Só isso não tem nada a ver com a crítica que eu fiz, ela tá só enrolando, eu vou deixar ela enrolando mais um pouco aqui. Por Haddad e Lula ao Congresso, no final de 2024, estivesse em vigor desde o início do Plano Real, o salário mínimo ano passado não seria 1.412, seria R$ 1.095. Olha a garfada. Então, toda a classe trabalhadora está pagando a dívida através do teto de gastos. Vocês viram também nesse pacote? Dificultar acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Garfaram aí, eliminaram do direito ao abono salarial trabalhadoras e trabalhadores que ganham entre 1,5 e 2 salários mínimos. Tudo isso para economizar 30 bilhões em 2025. Para quê? Está dito lá. Por causa do arcabouço fiscal. A meta de superávit primário. Para cumprir o arcabouço fiscal. Tu vê que então, merda, todo trabalhador, toda trabalhadora brasileira está pagando essa dívida com a subtração de salário, com a subtração de direito, com contra-reformas, porque já está anunciada outra reforma da Previdência. E a reforma administrativa já está acontecendo. Sabe por que essas reformas estão contratadas? Porque tem uma visão liberal da moeda, que acha que acabou o dinheiro, que para gastar tem que arrecadar, né? Que acredita que para sobrar mais espaço para saúde e educação tem que tirar ali daquele gráfico de pizza pedaço de algum lugar. É a visão liberal da moeda, tá? Mas na verdade o problema não é esse. O problema é o arcabouço fiscal. São as regras fiscais. Esse é o verdadeiro problema. Não que o sistema não seja problema, mas aí é o problema maior, que é o capitalismo, e aí a gente tem que derrubar, mas isso se faz só com revolução. Na prática, com os próprios cortes, que impedem o avanço
das carreiras de serviço público para prestar serviço à sociedade, dificulta concurso, dificulta progressões. O salário de servidor público está aí sequer sem atualização monetária. Ano passado, 0 de atualização monetária para todo o serviço público federal. Para quê? Para cumprir meta de arcabouço. Então, toda a classe trabalhadora do setor privado e do setor público está pagando essa dívida com subtração do seu salário. É isso que o sistema da dívida faz. E mais, né? Você procura por um atendimento de saúde, olha como estão as filas. Para uma cirurgia. Vou acelerar um pouco mais. Olha a privatização da educação. Nada a ver com o que ela está falando. Tudo para atender o sistema da dívida. As privatizações que estão acontecendo no Brasil, desde Collor, passando por todos os governos, são para atender o sistema da dívida. Capitalismo. As contra-reformas também. Vários governos fizeram reformas da Previdência. Então, entra governo, sai governo, quem manda é o sistema da dívida. Então, esse sistema da dívida ele tem que ser desvendado. Ele tem que ser conhecido da sociedade. Para que a sociedade reaja. Para que a gente gere uma conscientização. Que ela não entende que o sistema da dívida é o capitalismo, cara. Eu não consigo imaginar. Capaz de gerar um constrangimento tal que a gente vai conseguir virar esse modelo econômico. Um modelo econômico que produz escassez para a grande maioria da sociedade. Em um país que é o país da abundância. O Brasil é riquíssimo, como eu falei. Tá? Então, vamos ficar atentos. Eu convoco todo mundo que está nos assistindo para vir fazer o curso da Auditoria Cidadã da Dívida. O curso. Aprenda sobre as críticas a gente com a gente. Compre o nosso curso, R$600 mais ou menos. As inscrições estão abertas até o dia 6 de março e as aulas começam dia 10. É um curso, gente, que está sendo oferecido exatamente para que todas as pessoas compreendam esse sistema, compreendam como ela está pagando essa dívida e que a auditoria é uma ferramenta que tem que ser colocada em prática urgentemente para estancar isso. Não é? Eu coloco também a questão... vamos ver. Uma questão que foi colocada, não é? Como se fosse assim, um terrorismo. Tá? A pessoa que nos atacou julgou... pessoa que nos atacou. Uma espécie de um terrorismo, assim, nas pessoas que estavam assistindo a live lá. O que ela falou? Se a gente topasse fazer auditoria, o que ele considera desnecessário, haveria uma elevação dos juros. Lógico. Gente, como é que essa pessoa pode dizer isso? Simples, né? A dívida é a moeda. A taxa de juros é o preço da moeda a prazo. Se os detentores da dívida ficam sabendo que a dívida vai ser auditada e que o objetivo dessa dívida é identificar fraudes e cancelar contratos, vocês acham que eles vão carregar essa dívida sem um aumento do prêmio de risco? O que vocês acham aí, turma? Vocês acham que a pessoa, para adquirir títulos públicos brasileiros, sabendo que a dívida pública brasileira está sendo auditada e que pode ser em parte cancelada, você vai comprar esse título? Se você comprar esse título, você vai querer mais ou menos juros. Porque você está assumindo um risco. Quanto maior risco, maior a taxa de juros. Senão, ninguém compra. É elementar. É pão comido. É feijão com arroz. Que nem eu digo. Maria Lúcia Fatorelli não faz ideia de como que se estabelece a taxa de juros. Tá? E falou pelo mercado. Ela falou. Como é que o mercado vai ver isso? Então a pessoa está preocupada com o mercado. Está preocupada. Não, eu não estou preocupado com o mercado, Maria Lúcia. Por favor. Sabe, eu quero crer que não é desonestidade. Acontece que se subir a taxa de juros, quem é que se rala? O banco, ele ganha com a taxa de juros. Sabe quem é que paga? O pobre. Sabia? Então eu estou preocupado com o trabalhador. Porque não adianta eu vir aqui fazer uma demagogia. Tá? Esse é o nome. Demagogia. Esse é o nome. Tá? Eu vou aqui, vou fazer uma demagogia, vou dizer, olha só, tem que invadir, que no final das contas vai ferrar com o trabalhador. Eu tô preocupado com o trabalhador de verdade. Não tô preocupado em vender curso, tá? Eu não tô preocupado em fazer demagogia. Com a reação do mercado. Esse não é o ponto da Auditoria Cidadã da Dívida. Porque nós já temos essa experiência. Tá? A gente sabe como o mercado age. A gente acompanha isso há 25 anos. Está muito claro para nós os mecanismos que o mercado detém para gerar dívida pública sem contrapartida alguma. É isso aí mesmo, chat. Ela não faz ideia. Não faz ideia do que é a moeda na economia capitalista. Ele não faz ideia do que a dívida é a moeda. Não faz ideia, sabe? Não faz a menor ideia. Aliás, no nosso curso, a gente dedica 4 aulas para estudar os mecanismos que geram dívidas sem contrapartida alguma. Isso, aí faça o meu curso, que lá a gente explica, mas é R$600. São 4 aulas, tá? Inclusive, o mecanismo absurdamente, vergonhosamente aprovado
pelo Congresso ano passado, que passou a fazer parte da legislação brasileira, o mecanismo da securitização de crédito público. Tem uma aula inteira dedicada ao estudo desse Faço meu curso, tem uma aula lá. É R$600. esse mecanismo no nosso curso, tá? Que é um mecanismo fraudulento, atualíssimo, que está sendo aplicado aí tanto em âmbito federal como de estados e municípios, agora autorizado em lei. Olha que vergonha. Tudo isso por falta de auditoria da dívida, tá? Então, infelizmente, sabe, a gente tem ainda que conviver com ataques. Eu vou acelerar de novo. Quando ela for fazer um outro argumento, eu reduzo, tá? Como esse, tá? Ataques. Outro ponto Vai lá. que essa pessoa fala, que o Brasil estaria em déficit primário e que a dívida tem sido fonte de receita do governo. Olha só que bobagem que uma pessoa... Não, cara, como que a dívida não vai ser fonte de receita, criatura de Deus? Como que não? Eu não vou. Eu vou deixar ela falar mais um pouco, depois eu falo no final, tá? Que não respeita uma auditoria fala. E olhem a importância de realizar auditoria. Primeiro ponto. Que déficit primário é esse? Sim, porque assim, se a gente gasta mais do que arrecada, tá? A gente gasta mais do que arrecada, tá? Não vamos nem pensar em déficit primário, vamos pensar na situação toda, tá? Se a gente gasta mais do que arrecada, tá? Pensar apenas no déficit, tá? Se a gente gasta mais do que a gente arrecada, como é que paga a parte que falta? Entendeu? E aí? Responde isso aí. Como é que a gente paga a parte que falta? Como é que é? Se, né, o governo arrecada 9, mas gasta 10. Então onde é que vem esse 1 que tá faltando aí? Onde é que você acha que vem, Maria Lúcia? Hein? Onde é que você acha que vem? Quem defende essa teoria de déficit primário é neoliberal. Por quê? É um cálculo ditado pelo FMI. Não, cara, déficit primário é por isso que eles falam que é terraplanismo econômico isso aí. Déficit primário é matemática mesmo, tá? Não é nem liberal, mas é matemática mesmo, entendeu? Você soma, né? Você gastou 10, mas arrecadou 9, é menos 1, tá? É matemática isso aí. Que deixa de fora várias receitas e despesas. Esse cálculo de déficit primário é um cálculo altamente questionável. Ele não computa todas as receitas e as despesas, não. Para começo de conversa, esse primário aí deixa de fora os gastos com juros, que correspondem ao maior gasto. Tá? O déficit primário que ele fala, que ele defende lá na live que ataca a auditoria está dando a dívida, para começo de conversa é um... Eu que sou liberal, veja, ela que está reproduzindo aqui, defendendo com unhas e dentes, a visão liberal da moeda. Você tem que arrecadar para gastar, que os bancos têm fundos imprestáveis, que são os depósitos. Ipsis literis a teoria liberal. Mas o liberal sou eu, tá, gente? O liberal sou eu que sou liberal, tá? Ela que defende ipsis literis a teoria monetária liberal, que diz isso, tudo que ela está defendendo nisso aqui, mas o liberal sou eu, tá, gente? É isso. É um conceito questionável. Segundo lugar, várias receitas públicas, receitas federais, que não tem nada a ver com emissão de título público, sim, são usadas para pagar dívida. Sim, porque assim, para pagar é só emitir. A dívida, ela entra em mercado para balizar a taxa de juros, tá, Fatorelli? Então, assim, o governo gastando, mas depois ele esteriliza, ele tem que pegar esse dinheiro de volta, parte desse dinheiro de volta, emitindo dívida para manter a taxa de juros onde ele quer, tá? Isso representa um desvio. Um desvio de receitas que deveriam estar indo para a saúde, para a educação, para a assistência, para a previdência, para a estrutura do Estado. Essas outras receitas estão indo para pagar dívida pública. Tá? Estão sendo desviadas. Aí, como os sucessivos governos fazem esse tipo de desvio, o que está acontecendo? Aparece um déficit, né? É claro. É claro. Imagina, você tem lá uma conta, uma conta totalmente distorcida, que pega só uma parte das receitas, pega só as receitas tributárias. Não pega outras receitas federais e que não tem nada a ver com dívida. Bom, a dívida não entra no primário, nem as receitas, nem as despesas. Ok, mas e as outras receitas que não são dívida? Por que elas não entram lá no primário? Justamente para fabricar o déficit. Para fabricar o déficit, o falacioso déficit, que dá margem ao discurso. Eu sei que tá acelerado, mas assim, aí, gente, isso que ela tá defendendo agora
é o que faz a turma falar que isso é terraplanismo econômico, porque basicamente o que ela tá despejando aí, eu não vou gastar saliva com isso, tô cansado, tá? Não tá nem na metade do vídeo ainda, vamos lá. De gente despreparada que não sabe desse desvio. Não sabe. E se soubesse, não estaria defendendo esse déficit. Ou então, não é? Tá assumindo aí um esforço para defender o sistema da dívida, né? Olha só. Nós, usando procedimentos de auditoria, de investigação, lá dos dados, na fonte, dados oficiais, fizemos esse encontro de contas. Quanto de dívida que foi usada para financiar o falacioso déficit e quanto dessas outras receitas que foram desviadas para pagar a dívida. No encontro de contas, é a dívida que está roubando recursos. Tá? E o déficit é totalmente falacioso. Tem aula do curso em que a gente mostra isso, que a gente mostra o diagrama desse encontro de contas, tá? Que a gente coloca questão sobre isso para as pessoas testarem ali, que elas entenderam essa manobra, essa verdadeira pegadinha que fazem e que pega todo mundo, menos quem faz auditoria. Tá? Quem faz auditoria não cai nessa pegadinha, não. Tá? Então, convido de novo todo mundo que está nos assistindo para se inscrever no curso da Auditoria Cidadã da Dívida. Tá? Outro ponto que ele coloca, que qualquer um de nós que conhece lá a dinâmica dos títulos e que olha lá os balancetes do Banco Central, consegue fazer uma auditoria. É mesmo, meu amigo? Então faz. Por que você não fez ainda? Porque não precisa. Tá lá. Não precisa. Na verdade é o que todo mundo diz, tá? Não precisa, tá lá. É só entender a dinâmica do Banco Central, tá? Tá lá. Por que você não fez? Seria uma forma muito mais competente de atacar o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida. Você acha que qualquer um pode chegar lá e fazer essa auditoria? Sim. Então vai lá, faça. Não precisa, entendeu? Tá lá, tem todos os segmentos, tem os setores, tem os tipos de títulos, tem os leilões, tem quais os títulos que venderam os leilões, qual o tipo de prazo, se é pré-fixado, se é pós-fixado, fala lá qual o setor, se tá com fundo de investimento, se tá com banco, se tá com credor estrangeiro, tá tudo lá, tá? Faça e mostre pra gente, vai ser uma grande ajuda, tá? Vai ser uma coisa muito boa, pode fazer. Aliás, é o que a gente quer. A gente quer uma auditoria com participação social competente. Eu acho que é assentiu, vocês têm razão, galera. Eu acho que é assentiu. Eu acho que eu não sei se eu vou aguentar até o final. É porque lá no final ela fala de outras coisas importantes, só que ela passa muito tempo enrolando, falando de coisas que não tem nada a ver, tá? Por isso que eu disse, dá pra juntar em 10 minutos, mas vamos tentar. Consciente, tá? Do que é o sistema da dívida, da sua perversidade. Agora vai enrolar um tempo, vai lá. Não concordamos de forma alguma com dizer, com que essa pessoa que nos ataca diz, essa pessoa ataca. Que não há dados a serem auditados. Como assim? Pega só essa última pegadinha aí que eu te falei. Pega só isso aí. Não tem déficit, não. O déficit é fabricado. Tem dinheiro, além da emissão de títulos, para financiar o falacioso déficit. E esse dinheiro está sendo desviado. Então há muita coisa a ser auditada, sim. E mais, a bolada aí que está sendo consumida pelo próprio sistema da dívida deveria estar sendo destinada para investimentos no país, como fazem os países avançados. Por que não está? Viu? É isso. Porque a taxa de juros é muito alta, consome muito, tá? É isso, tá? Resumindo, todo discurso é esse. Para sobrar dinheiro tem que pagar menos dívida, tá? O que é rigorosamente a versão liberal da moeda. Por falta de auditoria. Então, simplesmente emitir moeda para pagar uma dívida ilegítima é desconhecer que existe no Brasil um sistema. A dívida não é uma coisa isolada. A dívida não é isso aqui lá, isolado, que você vai emitir essa quantidade de moeda, vai lá, vai pagar essa dívida e ela vai desaparecer. Olha, quem está dizendo isso não entende o modelo econômico que atua no Brasil, não entende o funcionamento da dívida como sistema, não entende a relação entre a política monetária suicida praticada pelo Banco Central e o sistema da dívida. Agora ela está dando uma de Dunning-Kruger, né? O famoso Dunning-Kruger, né? Essa pessoa não entende o sistema da dívida. Bom, eu acho que eu já fui bastante claro aqui, né? Quem é que não entende nada, né? E a Maria Lúcia ela tinha que melhorar muito para estar errada, tá? Porque ela não tá nem errada, gente. Não entende a produção de escassez gerada por esse modelo, sustentado por esses pilares, por um modelo tributário regressivo, pela primarização da economia brasileira em atividades predatórias, destruindo o meio ambiente, afetando o clima, afetando a qualidade de vida, não só no Brasil, no planeta, para expandir o grande agronegócio de exportação e a mineração predatória, suicida, assassina, que atua aqui no Brasil. Blá, 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 blá. Quem defende emitir dinheiro para zerar essa dívida não sabe do mecanismo básico usar. Mas quem defende emitir dinheiro para zerar essa dívida? Não, Deus me livre zerar essa dívida antes de superar o capitalismo, tá? Deus me livre, isso aí vai ferrar com todo mundo. Não, Deus me livre. Imagina desaparecer a moeda, tá louco? Imagina, não falei isso não, tá? Deus me livre. Diariamente pelo Banco Central. Ainda mais esse Banco Central independente e que ainda quer virar empresa. Que vai lá e enxuga toda a sobra de caixa dos bancos.
Se eu fizer isso, pessoal... Entendeu? Vai lá e enxuga. Não, deixa o dinheiro lá. Aí a taxa de juros vai a 0, o dólar vai a 50 e vai ficar tudo sussa. Vai ficar tudo sussa. Vamos lá, não enxuga o dinheiro, só bota o dinheiro. Não enxuga, tá? Acaba com a dívida, taxa vai a 0, o dólar vai a 50, vai ficar bom, vai ficar legal, Maria Lúcia, vai ficar show, tá? Se fizer o que esse grupo aí que defende emissão de moeda para zerar a dívida, vai Então, entregar onde dinheiro, isso, vai cara? pagar uma dívida ilegal, ilegítima, que já foi paga várias vezes, para começo de conversa. E segundo, essa bolada vai ser enxugada pelo Banco Central no mesmo Claro. dia. Sim. No mesmo dia. Olha aí, ó, viu? Olha aí, ó, a política monetária batendo na cara dela, dando na cara dela pra ver se ela enxerga, né? Que tem que enxugar pra manter o nível, né, de liquidez. E nem assim acredita, cara, nem assim vê. A política monetária tá dando na cara dela assim, ó. Vai, ó, papo, olha, aprende, porra. Não consegue, cara, não consegue. E vai gerar uma nova dívida, tá? Então, olha, convido essas pessoas para vir fazer o curso da Auditoria Cidadã da Dívida. Não, Deus o livre, pagar 600 conto pra essas ouvir coisas você. erradas, tá? Nós precisamos avançar. Nós precisamos de todo mundo para avançar. E nós não somos os inimigos, não, gente. O inimigo tá nesse sistema aí. Que falta de... Sim, o inimigo é o sistema. E ele tem nome, chama capitalismo. Perfeito. Somos camaradas, Maria Lúcia. clareza. É preciso que todo mundo compreenda esse sistema para, em primeiro lugar, identificar quem é o inimigo. O inimigo dessas pessoas que nos atacam não é a Auditoria Cidadã da Dívida. Não é o trabalho do nosso coletivo. É o sistema. É esse sistema que produz escassez aqui no Brasil. Esse que é o nosso inimigo. E que sistema é esse? É o sistema da dívida. Não é o sistema da dívida. O sistema que produz escassez, Maria Lúcia, chama capitalismo. Depende da criação de escassez para funcionar, tá bom? Eu sei, é foda, né? Por isso que eu sou comunista, entendeu, Maria Lúcia? Por isso que eu acho que o capitalismo não dá pra tancar, tá? Mas assim, não dá pra derrubar o capitalismo com a auditoria, tá? Desculpa, não dá, desculpa. Até queria que fosse simples assim. Juro por Deus que eu queria. Mas não dá. Interligado com todo o modelo econômico. E com a corrupção, né? A corrupção é uma das engrenagens. A gente mostra o sistema da dívida como engrenagens, né? Porque tá tudo conectado. Muito bem conectado. A corrupção é uma engrenagem essencial desse sistema. Porque ele é corrupto em si. E ele alimenta a corrupção. Instalada nesse sistema. Blá, blá, blá. Uma corrupção perversa, obscura, blá, blá, na surdina. E que vem aí, blá, blá, blá. Escondida, sob um manto de uma dívida, né? Olha, o mercado foi muito esperto de escolher a dívida para ser o veículo do roubo. Porque dívida é uma coisa que todo mundo, em geral, respeita, né? Dívida tá ligada à moral. Quem não paga sua dívida é uma pessoa que não é respeitada, que é enrolada. Então, todo mundo respeita a dívida. E o mercado sabe disso. Por isso que ele escolheu a dívida para ser o veículo do roubo. Então, minha gente, não tem como você ver um negócio aqui, tomar posse da dívida, que essa dívida é nossa. O que é isso? O que é isso? É o que a China fez, por exemplo. É isso, tá? É bom que aí tem um negócio. Tomar posse da dívida, o que é isso? É isso, tá? É isso. Hoje, a nossa dívida pública está na mão da Faria Lima. Banco Central autônomo, né? Não tem instrumento de política monetária, não estabelecemos uma taxa de juros que permita investimento em saúde, em educação, em segurança. Se a gente se apropriar desse sistema, que não é nem um pouco fácil, não sei nem se dá para fazer sem revolução, acho que isso já seria um processo revolucionário, aí a gente poderia iniciar uma transição para o socialismo, aí a gente poderia começar a ter uma política nacionalista. Por que na China a coisa anda? Porque como na China teve uma revolução, muito tempo atrás, eles conseguiram tomar posse desse sistema, tá? Sabia, Maria Lúcia, que na China tem sistema da dívida também? Qual a diferença? A diferença é que lá esse sistema está a serviço do Partido Comunista. Não está a serviço dos bancos internacionais, não está a serviço da iniciativa privada. É isso que eu quero. Eu quero que a gente possa começar a ter mais controle sobre essa ferramenta poderosíssima, que é um instrumento de dominação de classe. Veja, na ditadura do proletariado, é necessário que o proletariado tenha controle desse instrumento, porque esse é um instrumento poderosíssimo de dominação de classe, que hoje está na mão da burguesia. Eu penso que na ditadura do proletariado é fundamental que nós tomemos controle desse sistema da dívida para fazer esse sistema, durante a transição, né, enquanto nós ainda estivermos numa ditadura do proletariado, para conseguir defender os nossos interesses. É só isso que eu estou falando, tá, Maria Lúcia? Como é que alguém pode falar uma coisa dessa aqui? A dívida deveria ser um instrumento de financiamento do Estado. Deveria. É isso que está lá na teoria. Mas na prática, até o Tribunal de Contas da União já falou que a dívida interna federal não tem contrapartida em investimentos do Brasil. Aí, ó, contrapartida. Gente, olha só.
Isso é uma brutal ignorância. Qual é a contrapartida da dívida, gente? Tem, tá? Sabe qual é a contrapartida? É retirar a liquidez do mercado de reservas. Essa é a contrapartida. Por que que o Banco Central vende título? Para tirar a liquidez. Então veja, o Banco Central precisa retirar a liquidez. Precisa. Onde é que está a liquidez? Está com os bancos. Está com os fundos de investimento. Está com os fundos de pensão. O Banco Central precisa disso, porque senão ele não faz política monetária. Tá? Então qual é a contrapartida? Olha, tudo bem, eu vou te deixar o meu dinheiro aí. Já que tu precisa que eu deixe o meu dinheiro aí para botar a taxa de juros onde tu quer. Vou botar o meu dinheiro aí. Tá? O que tu vai me dar em troca? O Banco Central dá juros. Entenderam? Entenderam? Gente, é um show de ignorância, gente. É um show de ignorância. É uma criminalização da política monetária. É um desconhecimento da mecânica da moeda dívida. E é um apelo emocional para, no final, vender um curso. Eu vou mostrar de novo aqui a página da cartilha. E vou convidar de novo para o curso. Porque lá no curso, a gente tem isso em uma das aulas também. Não sei se dá para vocês lerem aí, ó. Página 13 da cartilha. Nova cartilha que está disponível no site. Vocês podem baixar o PDF gratuito lá, tá? Tela apresentada pelo Tribunal de Contas ao Senado. Olha aí, no período de 2000 a 2017, por que esse período? Porque essa verificação foi feita lá em 2018. Nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso das fontes de emissão de títulos. Sim, porque as fontes de emissão de títulos servem para estabelecer a taxa de juros, Maria Lúcia. Para pagar, o governo paga pagando, emitindo. Depois ele precisa recolher. Entendeu? Sabe uma coisinha básica da macroeconomia? As despesas do governo precedem as receitas. O governo primeiro gasta para depois arrecadar. Então, por isso que a mecânica da dívida acontece para enxugar a liquidez do dinheiro que o governo já gastou quando ele criou. Tá vendo aí? Quem não estiver vendo claramente, vai lá no site auditoriaestadão.org.br, procura lá no menu cartilha, vocês vão ver essa cartilha lá, essa capa lá, ó. Auditoria da Dívida Pública, ferramenta fundamental para garantir transparência, correta aplicação dos recursos públicos e desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil. Tá? Quem quiser, vai lá, baixa e leia a cartilha e venha fazer o curso da Auditoria Estadão da Dívida. Tá? Então, não é possível essa dívida sem contrapartida não ser auditada, não ser questionada. Tá? Tem que ser. E ela não é nossa, não. Essa dívida não é nossa, não. Essa dívida é um esquema. É um grande esquema para sangrar recursos orçamentários. Esse esquema chama-se capitalismo! E o capitalismo é foda. O capitalismo é foda. E transferir para uma elite instalada principalmente no sistema financeiro, que fica com cerca de metade dos títulos, no mínimo, tá? Porque se considerarmos também os fundos de investimento, a parte da previdência privada deles e tudo mais, a maior parte... Tá, mas peraí, Maria Lúcia, agora eu entendi. Você disse que não sabia quem é que eram os donos da dívida, agora você está dizendo quem são os donos da dívida? Pô, se decide aí, Maria Lúcia, se decide aí, porra. Financeiro, tá? Tudo sigiloso, tá? Então, nacionalizar esse processo, como assim? O processo já está nacionalizado, o processo já está lá assumido pelos sucessivos governos como uma dívida pública que tem sido paga. Não é nosso esse processo, tá? Esse processo ele é determinado pela Faria Lima e pelo mercado financeiro, todo mundo sabe disso. Com recurso público, com recurso do povo, com suor do povo, com salário do povo, tá? Para gerar emprego, fazer política pública, tem que enfrentar o sistema da dívida. Vocês estão vendo aí a dificuldade do governo atual, que defendia tudo isso durante a campanha? Tá aí, submetido ao sistema da dívida. Tendo que apresentar pacote aí para cortar até no salário mínimo. Sim, porque para enfrentar o sistema da dívida, Maria Lúcia, o governo tem que enfrentar a Faria Lima, os grandes capitalistas, e o Lula não é um enfrentador, ele é um conciliador, tá? Por isso que ele está fazendo o que a banca quer, porque quem manda no sistema da dívida no Brasil é a banca. O que eu defendo é que não seja a banca e que seja nós. Não, porque está submetido ao sistema da dívida. Se não enfrentar o sistema da dívida, nós vamos continuar assistindo a mesma história. Estamos nessa aí há décadas. Então, convido de novo, venham fazer o curso da Auditoria Estadão da Dívida, em vez de falar que o nosso trabalho está errado. O que é isso? Tá? Mais importante. Bom, nos acusam de falar que a gente acaba fomentando o papo de que não tem dinheiro. Olha, essa pessoa realmente não acompanha o trabalho da Auditoria Estadão da Dívida. Falei no início. É a Auditoria Estadão que tem denunciado que nós temos mantido mais de 5 trilhões em caixa. Tá? Dinheiro não falta no Brasil. A questão é o privilégio do sistema da dívida obscura, sem contrapartida, como... Não, é simples, tá, gente? Eu sei que ela não... Eu já tô achando que realmente muita gente já deve ter dito isso pra ela, mas assim... São duas visões sobre a moeda, tá? Uma é a liberal,
que diz assim, tem que arrecadar para gastar. Então, por exemplo, se a gente gasta 50% do orçamento com dívida e rolagem, amortização, etc., e gasta 30%, sobra mais pro resto. Isso é o que os liberais dizem. O que eu estou dizendo é que não precisa. Não precisa. Se não tiver arcabouço fiscal, se tiver regras fiscais funcionais, não precisa. Quer dizer que eu não quero gastar menos com dívida? Não. Só que o que eu estou dizendo é que para gastar menos com dívida tem que reduzir taxa de juros. E auditar a dívida eleva a taxa de juros. Só isso que eu estou dizendo. Respalda e comprova até o Tribunal de Contas da União, tá? Que está aí alimentando mecanismos financeiros. E que ainda vem gente que se diz de esquerda e fala que se fizer auditoria vai produzir efeito contrário. Ora, que efeito contrário? O aumento da taxa de juros. Eu já expliquei aqui exaustivamente, tá? E você ainda não conseguiu em nenhum momento dizer porque eu estou errado. Sem a falta de auditoria é que nos levou a esse caos. É que está levando a muita gente a desistir do Brasil. Nós não somos dessa turma, não. Tá? Nós somos do grupo que quer ver o país assumindo a sua realidade de abundância. Assumindo Também. a sua soberania. Tamo junto, com Mariana. todas as instituições públicas funcionando como devem funcionar. E não ajoelhadas para o sistema da dívida. Tá? Para isso nós estamos formando muita gente. Venham fazer o nosso curso. O curso. Por fim, gente. O curso. Vem aqui um ataque que, embora digam que não queriam fazer nenhuma crítica leviana, acabam fazendo, dizendo que nós da Auditoria Cidadã da Dívida nunca aceitamos debater. Olha, há 25 anos debatemos. Essa parte é o néctar. É o néctar. Vamos ouvir, depois eu falo. Vamos lá. Debatemos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, tanto como convidada. No Congresso Nacional eles fazem exposição. Eles vão lá apresentar a tese deles para deputados 100% leigos em relação a isso. É isso que eles fazem. Então, isso que ela está chamando de debate. Debate no Senado, debate no Congresso, indo lá expor, tá? Quem é de esquerda vai aplaudir, não entende patavina normalmente, e quem é de direita vai criticar, nenhum deles entende nada. Esse é o debate. Mas vamos continuar, vamos ver com quem mais que eles fazem debate. Eu vou lá como convidada constantemente, e até premiada várias vezes. Né? O tempo todo. O pessoal leva direto, tá sempre, em todos. Por isso que as pessoas têm medo de criticar, né? Como também vou lá em eventos organizados pela Auditoria Cidadã da Dívida. Isso, ó, esse é o debate. Vocês organizam uma exposição, não é debate, é exposição que elas fazem. Para os eventos que organizamos, convidamos governos. Convidamos presidente de Banco Central ou representante. Convidamos representantes do governo. Banco Central, todos falam que é terraplanismo econômico, tá? Sim, não sei que tem alguém que trabalha na auditoria, que junto, e também tem alguma função no Banco Central, enfim, que já é alguém ligado, aceita. Eles aqui não têm coragem de vir debater com a gente, tá? Porque... Beleza, que legal que você vai debater, porque assim, eu lembro muito bem, porque esse debate é velho, tá? Eu faço esse debate, sei lá, mais de 5 anos, fácil, tá? Eu me lembro de todo o pessoal lá do Instituto para o Desenvolvimento, eu não lembro, do IRI, tá? Acho que é IRI, não lembro o nome do instituto, que pediu o debate, tentou explicar com calma, gente, inclusive do PSOL, que era contra essa ideia, tentar fazer uma cariação, tentar fazer um debate, porque assim, o que a CD faz, na verdade, não é debate, é exposição, e depois eles abrem para as perguntas no final, para aquelas pessoas que ouviram a exposição deles e são absolutamente leigas no assunto, darem a sua opinião. Agora, eu nunca vi se teve já alguém, por favor, me mostre, ela debatendo com algum macroeconomista de esquerda que não seja membro da Auditoria Cidadã da Dívida. Nunca vi. Porque sabe que nós temos os dados. Por que o governo e o Banco Central não aceitam vir debater com a gente? Outra coisa, fala aqui que conhece gente lá do Banco Central, que já nos convidou. Eu já aceitei, sim. Já estive no sindicato de analistas do Banco Central lá em São Paulo. Vários podem... Isso foi uma das vezes. Já participei de vários outros debates. Tem sindicato do Banco Central que participa do nosso conselho político. Sindicato de analistas e de funcionários do Banco Central, sinal. Então, debate eu e tu. Eu não queria fazer essa proposta, mas vai lá. Só para vocês verem a mágica acontecer, tá? Você debate com todo mundo? Debate eu e tu, então, tá bom? O que você acha? É membro do Conselho Político da Auditoria Cidadã. Como é que a gente não debate com eles? Essa pessoa não conhece o nosso movimento, sabe? A gente debate no Congresso, a gente debate nas Vocês não debatem, vocês expõem. Diferente. Diversas entidades que nos convidam. Nós já fomos debater em comunidade de pescadores analfabetos no Recife. Com todo respeito. Poxa, e foi uma das experiências mais lindas que eu já tive. Uma experiência. Chega para um pessoal que não tem noção do que vocês vão falar, vocês vão lá, apresentam para eles, bonitinho, as pessoas acreditam, né? As pessoas não têm culpa, lógico. Você conte gente que sabe, na prática ali da sua atividade, a abundância que existe no nosso país, e também sabe na prática a miséria a que são submetidos. Então, para eles, quando eu mostrei lá o sistema da dívida, pronto, eles ligaram imediatamente uma coisa com a outra. Eles entenderam com maior facilidade. Analfabetos. Entenderam. Por quê?
Olha só, é até meio preconceituoso isso que eu tô dizendo. Analfabetos. Entenderam. Tipo, a gente foi lá e explicou pra eles um assunto que eles nunca ouviram na vida e eles entenderam. Analfabetos, vejam só, entenderam. O que a gente disse pra eles que era o certo e que eles não tinham noção de contraditório porque eles só ouviram a nossa versão. Analfabetos, eles entenderam. Que loucura, hein, gente? Deixa essa pergunta no ar aí pra todo mundo meditar sobre isso, tá? Então, a gente debate sim. Já fui convidada a debater na ONU. Já fui convidada a fazer parte de Expor. grupo de especialistas na ONU para identificar como garantir o endividamento responsável. E lá, quando colocamos os diversos princípios para um endividamento responsável, um dos princípios foi o quê? Auditoria, lógico. Por quê? Ainda que se estabeleçam princípios de endividamento responsável a partir de determinado momento, se não fizer auditoria da dívida pretérita, nós vamos ter um endividamento responsável a partir de hoje para pagar uma dívida fraudulenta gerada anteriormente. Então, a auditoria, ela é fundamental. Essa foi a contribuição da Auditoria Cidadã da Dívida para os princípios de endividamento responsável estabelecidos pela ONU. Vocês sabem quem que se levantou contra esses princípios? Logicamente, aos berros, o representante do FMI que estava na reunião. Lógico. Até parece uma pessoa nos atacando aqui, um representante do FMI que é contra a auditoria. Agora, alguém que se diz de esquerda não pode ser contra a auditoria. Quem é contra a auditoria é a favor da corrupção. Porque sem auditoria fica tudo encoberto. E hoje estão acontecendo vários mecanismos fraudulentos. O esquema de securitização, a bolsa banqueiro, a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, o pagamento de juros como se fosse amortização, a apuração de prejuízos obscuros do Banco Central com farra de swap e outras coisas mais, que são transferidos para o Tesouro e simplesmente transformados em... Eu tô deixando ela falar porque tudo isso eu já expliquei, eu acho que ficou a contento, tá, gente? Qualquer coisa voltem lá e, enfim, eu quero só que acabe isso aqui de uma vez que eu já não aguento mais. Dívida pública. Tudo tapado. Por quê? Porque não se faz auditoria. Isso é corrupção. Então a auditoria está dando debate, sim. Debate lá na comunidade de pescadores analfabetos e debate na ONU. Debate no Congresso Nacional. Expõe para os pescadores analfabetos, expõe na ONU. Debate em entidades da sociedade civil que nos convidam. Já debate até no Exército. Debate no Exército. Só gente que tem condições de rebater o que vocês falaram, né? Ela é auditora fiscal. Ela não é economista, até onde eu sei, ela é auditora fiscal. Aposentada, uma parada assim, tá? Já fui lá em Belo Horizonte, logo no início. A representação do Exército lá em Minas Gerais nos convidou, porque queria entender. E lá dentro eu falei que esse modelo, esse sistema da dívida atual, iniciou na ditadura militar. Lá dentro do Exército, eu falei. Porque o nosso discurso é o mesmo. A Auditoria Cidadã é um movimento, acima de tudo, coerente. Coerente. Talvez por isso que esse tipo de ataque tenha incomodado tanto o nosso coletivo. Porque como assim? Como assim um ataque gratuito como esse? Né? Vinícius, coloca de novo o gráfico aí na tela, por favor. Quero ver que está faltando mais alguma coisa. Tá acabando, tá, gente? Eu não vou muito mais longe, não. Então, gente, eu vou ver também se chegaram perguntas, tá? Pra ver se ficou alguma dúvida ainda em relação ao que eu falei. Então, assim... tem a questão do Equador e da Grécia. Gente, isso é outra coisa, outra crítica de quem não acompanha a Auditoria Cidadã. Nós lá, nunca comparamos a dívida desses países com a dívida brasileira. O que a gente compara são os mecanismos. Então, tá errado. Tá errado, sabe por quê? Porque os mecanismos da dívida interna brasileira são os mecanismos de emissão monetária. São mecanismos de estabelecimento de taxa básica de juros. Enfim, é como o governo emite moeda. Tá? Esse é o mecanismo da dívida. O mecanismo da dívida do Equador, que é uma dívida em dólar, não tem nada a ver com isso. Porque para o Equador ter dólar, ele tem que vender alguma coisa em dólar, tem que entrar dólar no país, ele tem que vender um título público precificado em dólar. Tá? Então, o mecanismo que produz a dívida de um país emissor e um mecanismo de um país que produz a dívida de um país usuário de moeda são brutalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque num caso você tem um emissor que precisa enxugar liquidez, enquanto que no outro caso você tem uma economia muito mais parecida com a economia doméstica. Sabe aquela merda que os liberais falam o tempo todo de que o governo é igual a uma família? Pois bem, um país usuário de moeda é. Um país emissor de moeda não tem nada a ver. Então é lógico que a dinâmica da dívida do Equador ou do Brasil não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Os mesmos mecanismos que atuaram no Equador, quais? Geração de dívida obscura na ditadura, tá? Mais de 80% aqui no Brasil obscura durante... Não, mas olha só, Fatoré, presta atenção no que você está falando. Na época da ditadura, o Brasil não tinha uma moeda.
O Brasil, embora ele não fosse um usuário de moeda estrangeira, a nossa economia era dolarizada, porque era o dólar que pautava 100% da nossa economia, porque nós não tinha moeda. Ter um nome de uma moeda não significa ter moeda. Ter moeda significa emitir dívida precificada nessa moeda, ter reservas externas que garantam a estabilidade dessa moeda, ter um sistema bancário solúvel. Nós não tínhamos nada disso. O Brasil era um país quebrado na época. Então não tinha, quebrado porque não tinha dólar, tá? Então sim, aquilo lá acontecia porque nós não tínhamos uma moeda. Hoje nós temos, é rigorosamente diferente, entendeu? É rigorosamente diferente. Você pode comparar a ditadura com alguns mecanismos encontrados lá no Equador, mas não hoje, porque hoje é completamente diferente da ditadura, porque na ditadura não tinha moeda, hoje tem. Tá? Na época não era considerado uma moeda estável, nós tínhamos só um instrumento de troca, porque o que balizava os nossos preços não era a nossa moeda nacional, era o dólar. A gente só conseguiu estabelecer uma moeda em 1994, antes disso não tinha. A ditadura militar, sem respaldo em contratos, mais de 80%. Transformação de dívida privada sem transparência em dívida pública. Crescimento exponencial da dívida por conta da elevação de juros pelos próprios bancos credores. Transformação de dívida externa, privada e pública, em dívida do De novo batendo na cara dela, ela não enxerga. Banco Central. O Banco Central se tornou devedor. Tudo em acordos sigilosos criados lá fora. Suspeita de prescrição desses acordos espúrios firmados pelo Banco Central. Prescrição, gente. O que é Imagina, prescrição da dívida pública, gente. Assim, imagina, você compra um título público, né, uma operação de crédito, uma ferramenta de política monetária, aí a dívida ela prescreve. Diz que não faz nenhum sentido isso, gente, não faz nenhum sentido. Porque ela trata a dívida pública como se fosse uma dívida assim, sei lá, fiquei devendo pro meu vizinho ali, pro dono do mercadinho, mas aí passou muito tempo, prescreveu. prescrição? A dívida morreu. E isso foi ignorado. Essa dívida morta foi transformada em novos títulos lá em Luxemburgo, paraíso fiscal. E esses novos títulos, podres, decorrentes de uma dívida morta, foram usados para comprar empresas privatizadas a partir do governo Fernando Henrique, foram usados para transformação em dívida interna, essa dívida que está aí até hoje, foram usados para transformar em novos títulos na dívida externa, que também está aí até hoje. Ela está um pouco mais reduzida? Tá, mas está aí. O Brasil continua, inclusive, emitindo título lá fora, inclusive títulos em reais. Tá? Uma aberração. Também não é bom títulos em reais? O que tu quer? Tu quer que emita título em dólar? É isso? É isso? Não. Galera, chega, tá? Agora eu acho que não tem mais nada que renda. Ela vai falar mais 50 minutos quase. E eu estou exausto. Exausto, tá? Porque é cansativo. Sabe? Porque para ter um debate, geralmente a gente tem que, sabe, concordar sobre os termos, as coisas do debate. E a Fatorelli não tá nem errada. Então é muito cansativo. É muito cansativo. É cansativo demais, tá? É isso. Tchau, gente, tá? Obrigado. Eu sei que foi doloroso pra vocês, mas dê uma moral aí, tá? Dê uma moral, deixa like, confere se tá inscrito, se puder ajuda na manutenção do canal. E era isso. Falou, valeu. Tchau, tchau. E até a próxima.